Passamos agora ao quadro Panorama Bíblico. Muito bem, nós temos aqui perguntas que chegaram pelo WhatsApp e são NQI. O ouvinte não quer se identificar, mas mandou a sua mensagem e fez aqui a sua pergunta concernente a esse tema do panorama bíblico, que é a salvação. E ele diz aqui inicialmente: Pastor, o Senhor Jesus é o único caminho. Muito bem, uma declaração verdadeira. Mas aí vem a pergunta: por que existem tantos outros caminhos no mundo? Como surgiram tantos caminhos? Por que surgiram, pastor, tantos caminhos se só um é o verdadeiro, o Senhor Jesus? Aí nós vemos o trabalho do inimigo das nossas almas. Satanás, na sua tentação do pecado original, o que ele fez para Eva? Deus disse para não comer. Mas se você comer, você será igual a ele. Então nós vemos que a função do inimigo é criar outros caminhos. E parece interessante que pessoas, elas dizem que o importante é a pessoa buscar a Deus, é ter uma vida espiritual. No frigir dos ovos, todos os caminhos vão chegar a Deus. E pessoas também com grande cultura afirmam isso. Ora, se isso fosse realidade, Deus não iria exigir, podemos assim dizer, uma palavra forte, que seu filho morresse na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus Cristo, biblicamente, olhando para a Bíblia, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então, é exclusivamente através do Senhor Jesus Cristo. Um texto também muito importante que está no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 8, diz: dando nisso, falando a respeito dos sacrifícios, dos santuários, daquelas ofertas que Arão e os sacerdotes faziam na antiga aliança, diz o escritor, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, essa palavra descoberto estava manifesto. Ainda não estava manifesto. Isso foi manifestado quando o Senhor Jesus veio a este mundo. Por isso, ele pôde dizer essa palavra tão importante: eu sou o caminho. Pastor, esses outros caminhos que existem, na verdade, servem para confundir o homem, para desviá-lo do propósito verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no século XIX, nós temos informação do surgimento de 4 movimentos religiosos que depois foram classificados como seitas. 4 que hoje são tão atuantes no nosso país, o Brasil. Nós temos o Adventismo do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, o Mormonismo e o Espiritismo.
4 grupos fortes, atuantes no nosso país, que surgiram no século XIX, bem próximo a nós agora. E eles acabam servindo como uma opção, um atalho, uma outra forma de se aproximar de Deus, que não é o que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Para os nossos ouvintes que estão agora nos acompanhando e têm sido aí assediados por essas seitas na rua, no trabalho, até no local de estudos, o que o senhor poderia dizer a eles, pastor? Como conhecer o verdadeiro caminho? Como identificar o caminho verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo? Nós temos hoje até igrejas evangélicas com práticas de superstição, práticas assemelhadas até um local de terreiro de macumba, com práticas de superstição, culto de descarrego, levar objetos para casa para descontaminar o ambiente, purificar o ambiente. Aí há uma mistura de crendices. Como é que os nossos ouvintes podem conhecer esse verdadeiro caminho e terem essa certeza, pastor? O Senhor Jesus, ele pôde dizer, especialmente no Evangelho de João, e conhecereis a verdade também é o Senhor Jesus Cristo, não é uma determinada igreja, não é um determinado grupo religioso, como o irmão citou, alguns exemplos, mas a verdade é o Senhor Jesus Cristo. E a verdade vos libertará. Quando uma pessoa ela começa, por exemplo, a ler a Bíblia, sendo orientada por grupos como esse, ela vai olhar a Bíblia de acordo com esta visão. É como um óculos, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, pega o óculos emprestado, ela vai enxergar de acordo com aquela lente, aquela objetiva. Ela precisa ler buscando a orientação do Espírito Santo de Deus, e como o próprio Jesus disse também na sua oração sacerdotal de João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Buscar através da palavra do Senhor e buscar através de uma orientação segura de uma pessoa que está buscando também, tem a sua revelação pela palavra, essa, podemos dizer, libertação para que conheça a verdade que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus, não olhe para outras coisas. Precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade encarnada. Se a pessoa ouve um programa de televisão ou participa de um grupo religioso, é muito importante ela analisar a mensagem, o ensino, se ele é cristocêntrico ou ele é antropocêntrico, pastor. Qual a diferença dessas duas mensagens, a cristocêntrica e a antropocêntrica, pastor? A mensagem bíblica é de Cristo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Cristo é tudo. Agora, o que acontece é que a pessoa, os homens querem, e o próprio inimigo, Satanás, querem colocar ingredientes nesta comida. Colocar ingredientes que não são verdadeiros. Aí entra o homem, dessa palavra antropocêntrico, e entra o inimigo. Daí as pessoas precisam ter uma espécie de filtro espiritual.
de saber se aquele pregador, aquela pessoa que está falando da Bíblia, ela tem falado de Cristo. Ontem mesmo, conversando com um casal que me visitava, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, mas participam das reuniões, eles estavam comentando a respeito de profecias e no término do culto eu falei para eles que o que faltou naquela pregação foi anunciar o Senhor Jesus Cristo. Falaram de um monte de coisa, principalmente de profecia para um, para outro, mas ele não falou de Cristo. E aquilo ficou gravado na mente deste casal. É esse ponto que também as pessoas precisam observar. Se o pregador está sendo fiel à mensagem, porque a mensagem é do Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores por Cristo. Somos representantes de Cristo. Só podemos ter uma mensagem. Pode ser que essa mensagem ela não venha agradar a todos, e não vai agradar a todos, porque pessoas querem ouvir, eu quero ouvir outra coisa, quero ouvir um show, quero ouvir um milagre. Isso não vai agradar a todos. Mas nós temos que não pensar em resultados, nós temos que pensar que somos fiéis à palavra do Senhor. Pastor, o senhor tem dado aqui um estudo na igreja, começando em Atos dos Apóstolos, e o apóstolo Paulo se destacou muito ali em Atos, e agora iniciou um estudo também abordando a carta aos Romanos. O senhor tem ido versículo por versículo, e o senhor tem falado sobre o compromisso do apóstolo Paulo quando ele se refere ao Evangelho de Cristo. Esse Evangelho era de Paulo, pastor? Porque ele fala com uma certa propriedade. Eu vejo o pastor Rogério analisando como temos estudado a palavra do Senhor, como esse homem se identificou com Cristo, né? Porque ele chamou o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, como meu Evangelho. De tanto que ele absorveu este Evangelho, que este Evangelho ficou uma possessão para ele. Eu acho que a mesma coisa deve ocorrer conosco, né? Defender o Evangelho, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, como nosso Evangelho. Essa deve ser a nossa bandeira também. Daí, quando defendemos o Evangelho de Deus, de Cristo, os outros, eles simplesmente são nada, perto da sublimidade que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo, aquele fariseu, ele dizia que considero todas as outras coisas como perdas para a sublimidade de ganhar a Cristo. Se algum prezado ouvinte está com essa situação, sendo absorvido por outros ensinos, procure o verdadeiro Evangelho, procure ler o Evangelho de João, a própria Epístola aos Romanos, que ali também é considerado o Evangelho de Paulo, né? Que foi um intérprete do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, passamos então à próxima pergunta, pastor. Também muito interessante como essa, também é NQI. Pergunta aqui, pastor, se o desviado será salvo. Quer dizer, a pessoa aceitou a Cristo, estava na igreja, convivendo com os irmãos, frequentando as reuniões, mas em dado momento da sua vida, talvez a fé enfraqueceu um pouco, talvez a tempestade bateu forte, e aí a pessoa foi se afastando do aprisco. O aprisco onde estão as ovelhinhas do Senhor, foi se afastando,
e hoje está fora. Essa pessoa, mesmo desviada, no final, ela será salva, pastor? Como é que funciona essa questão? Aceitou a Cristo, o nome foi escrito no livro da vida, está indo para o céu, mas de repente se afasta do aprisco, vai para um pouquinho para o mundo, vai comer um outro pasto, um pasto diferente. Como é que fica essa pessoa? No final, vai ser salva, pastor? Essa é uma situação muito corriqueira nos nossos dias, né? Temos que admitir isso. Existe a questão do que podemos denominar de uma fé inútil. Pessoa, às vezes, levada por uma emoção, ela chega a confessar a Cristo diante dos outros, chega até o batismo. Mas a pergunta é, será que esta fé, ela revolucionou aquele coração a ponto de transformá-la em nova criatura? Esse é um ponto. Agora, se a pessoa está desviada, o próprio nome já está dizendo, né? Ela está em desvios, e esses desvios, como temos abordado na primeira pergunta, são desvios que levam à ausência de Deus, fora da presença de Deus. E tem um texto aqui, a Bíblia responde, em Tiago, capítulo 5, quando Tiago fala no verso 19, irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Daí, como o texto está dizendo, converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma. Então, logo conclui-se que a pessoa está na morte. E daí nós devemos fazer o máximo que tivermos aos nossos esforços para trazer de volta a Deus esses que se desviam da verdade. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Gálatas, ele sabia que aqueles primeiros cristãos, eles estavam voltando para a lei. Então isso criou no apóstolo Paulo esse momento, né, de preocupação. E ele dizia em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aquilo que eu disse no início, a pessoa passa por um processo principiante, rudimentar de uma fé, não sabemos até que ponto Deus realmente vai ou não escrever o seu nome no livro da vida, é um processo. Qual homem que pode saber isso? Somente Deus. Mas que é como um bebê, precisa ter o cuidado. E também em Gálatas 6,1, Paulo diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Nossa atitude, então, como diz aqui o texto de Tiago, deve ser uma atitude de amparo, de busca a essa pessoa, para que ela possa fazer como o filho pródigo, né? Estava desviado, mas ele caiu em si e voltou à casa do pai. Pastor, aproveitando, já que a pergunta é sobre o desviado,
nós reparamos pela Bíblia Sagrada que há realmente uma paciência, uma longanimidade, podemos dizer, da parte do nosso Deus para com essas pessoas. E é bem verdade, o próprio apóstolo Paulo fala sobre aqueles que podem comer de tudo e sobre aqueles que só comem legumes, mostrando assim uma diferença de capacidade de um crente para outro crente. Há crentes mais delicados, mais sensíveis, que precisam ser cuidados e amparados. Agora, pastor, aproveitando o programa e os nossos ouvintes aí, essa responsabilidade é só da liderança da igreja, pastor? Fica só a cargo do pastor ir atrás desse irmãozinho ou dessa irmãzinha que deixou de frequentar os cultos? Isso também não faz parte da comunhão, do amor da igreja, estarem olhando uns pelos outros, pastor? Uma ovelha não pode olhar para uma outra ovelha? Essa é uma situação em que há necessidade das pessoas, no caso as ovelhas, os membros das igrejas, né, de uma maneira geral, estarem crescendo na graça e no conhecimento e entenderem que esta também é uma das funções que nós temos, de nos preocuparmos com a vida espiritual dos nossos irmãos, sermos alertados e desafiados a fazer como o apóstolo Paulo citou nesse texto de Gálatas 4,19, até sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Maneiras que Paulo ele tinha essas contrações que as mulheres têm na hora do parto, né? Um sentimento e uma dor forte. Isso também deve fazer parte das nossas vidas com relação às pessoas que chegam na igreja. Entender que para aquela pessoa chegar na igreja, ela teve que vencer muitos obstáculos. Sabemos que o caminho para Cristo não é um caminho simples, fácil. É um caminho de vencer obstáculos. E ali na igreja, se aquela pessoa for amparada, ela sendo bem recebida, sendo entendida nas suas necessidades, ela pode se tornar futuramente um discipulador, ela pode se tornar um obreiro, ela pode se tornar um líder, chegar a um ponto que é um estágio maior, né? E nós temos aqui pessoas que hoje, na nossa comunidade, chegaram do mundo, hoje é pastor, hoje é um diácono. Então são pessoas que chegaram do mundão e foram sendo cuidadas, lapidadas. E quem era um expert nisso era o saudoso pastor Natanael, um observador, né? Dessas pessoas que chegavam, mas isso, como o irmão falou, é um compromisso que todos devem sentir. E é bom existirem os departamentos na igreja, né, pastor? O departamento infantil, com um amparo específico às crianças, um departamento de adolescentes e jovens, um departamento de irmãos, como a igreja aqui tem tido, né, um trabalho próprio com os senhores, né, casados ou solteiros, e também das senhoras. Então há um amparo aí para que estejam cuidando um do outro, né, dando assistência, dando atenção, para que essas pessoas se sintam participantes do corpo de Cristo, da família de Deus, né? E aqui elas podem encontrar amor, encontrar atenção, encontrar apoio, companheiros de oração, né? Aqui podem receber a palavra de Deus, serem orientadas e entenderem que estão todos no mesmo barco, né, pastor? Está todo mundo esperando Jesus, né? É interessante que nas igrejas é natural as pessoas terem as suas preferências de relacionamento, de amizades, né? E isso em todas as classes de idade, mas o ideal seria que, é lógico que é bom esses relacionamentos, mas o ideal seria que quando chegasse
algum visitante, todo mundo está interessado naquela pessoa. Largar um pouco as suas amizades corriqueiras e se dedicar ao máximo de dar atenção àquela pessoa para aquela pessoa se sentir bem à vontade. Tivemos um testemunho recente agora da confraternização das mulheres, que uma determinada mulher estava um tanto que isolada e com um movimento desse ela se sentiu integrada ao grupo. E isso é muito importante, né? É o que a igreja deve fazer. Quer dizer, uma responsabilidade de todos, né, pastor? Geral, né? Geral.